Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EQCast, episódio 37, dizendo aqui os nossos editores, que eu acho que não é. Mas, beleza, episódio 37, hoje temos uma história aqui de dedicação e superação e paciência, meu irmão. Hoje eu estou aqui com o nosso aluno aprovado no CFO BM, Rodrigo Pimentel, né, que vai nos contar a história dele, a trajetória dele, o que ele fez, qual a estratégia, o que ele teve que superar nesse período todo de 3 anos, né, isso de preparação. Rodrigo chegou aqui no curso Equação com 17 anos, né, praticamente 16 para 17 anos, né, e hoje, graças a Deus, ele tem a aprovação dele. Hoje eu estou aqui com o João Anderson também, que você já conhece, né, mas está aqui para contribuir, que também foi mentor dele, fez todo, ajudava sempre no processo da preparação dele, sempre esteve presente, e nós estamos aqui hoje para contar a história dele, tá bom? Rodrigo, se apresente para a galera aí e vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Pimentel, hoje estou falando na condição de aprovado, né? E é um prazer imenso, primeiramente agradecer a Deus pelo privilégio de ter alcançado essa conquista, porque sem Ele não teria conseguido, aos meus pais também, meu pai e minha mãe que sempre estiveram ali ao meu lado, aos senhores aqui, João Anderson, professor Webert, que me ajudaram muito, né, que estiveram ali na batalha, e eu tenho que falar uma coisa aqui, né, deixar bem claro. O personagem principal sou eu, né, na condição de aprovado, mas tem um bastidor imenso ali que me ajudou bastante, né, desde a equipe de equação com porteiros, né, pessoal da limpeza, pessoal da recepção ali, coordenadores pedagógicos, a equipe de professores, que eu tenho que agradecer a todos, né, em geral, aos amigos que aqui eu conquistei, né, pude fazer amizades, que eu vou levar para a vida, então eu tenho que falar isso, né, eu consegui, mas não consegui com a ajuda do meu próprio braço, né, tive auxílio de Deus e também de pessoas que Ele foi colocando a minha jornada ao longo desse caminho. E é isso. João Anderson, vamos lá, João Anderson. Se apresente aí pra galera, comente alguma coisa. Mais uma vez é um prazer estar aqui para acompanhar essa história aí de Rodrigo, que a gente já acompanha há bastante tempo. Aí desde quando ele tinha 16, 17 anos. A gente fica muito feliz, é mais uma história de superação, de sucesso. E é isso, vamos lá ouvir um pouquinho dessa história. Rodrigo, para nós iniciarmos aqui, eu quero que tu nos relate, né, como começou, né, o que é que fez, de onde surgiu esse desejo de ser oficial do bombeiro, né? Eu acredito que tu entrou no curso já com esse propósito ou não, se foi outro curso. Eu quero que tu conte um pouco para o pessoal. E eu quero que tu também comece a contar da onde o Rodrigo vem, qual a escola, onde foi teu ensino médio, onde foi teu ensino fundamental, para contextualizar, porque a pessoa olha agora e não entende da onde tu vem. Então, para que as pessoas e os alunos aí que estão nos assistindo entendam da onde você está vindo. Vamos lá. Certo. Vou começar primeiro com o meu período estudantil, né? Eu sempre estudei em escolas comunitárias. Meu maternal, meu fundamental, eu fiz uma escola, né? Foi a escola Nossa Senhora da Conceição, fica lá no bairro mesmo, na cidade olímpica. E hoje ela mudou de nome, né? Hoje ela é Instituto Santa Luzia, da diretora Nilde. Prazer imenso aí ter estudado naquela escola, tive muitos professores que me auxiliaram ali. E por conta de ali não ter as séries seguintes, eu ainda saí no fundamental. Eu ainda fiz lá até o 2º ano, e o 3º ano eu tive para outra escola, mas também ainda no bairro, que é a escola Educando, a diretora lá é a Leliane Andrade. E lá eu fiz do 3º ano até o 9º ano do fundamental, fundamental 1 e fundamental 2. E ali fiz minha base muito boa, né? Tive professores excelentes ali, tive também amigos que eu fiz ali. E depois disso eu saí do meio, vou falar particular entre aspas, né? Porque era comunitária, mas tinha aquele incentivo e tal, aquele trabalhar muito bem elaborado. Sim. E no ensino médio eu fui para a escola pública, né? Ali eu conhecia a luta que tem, os desafios que tem, mas também eu via aquele empenho, aquele esforço dos professores para passar uma educação de qualidade, tentar trazer toda a paramentagem que deve ter o estudo, né? Foi ali na cidade operária, o Centro de Ensino Santa Teresa, né? Que às vezes eu falo Santa Teresa e o pessoal pensa que é o do centro. Que é o particular, né? Exatamente. E ali eu conheci professores que ali
fizeram de tudo, né, para, mesmo com as dificuldades, passar o conhecimento para os alunos, tentar mostrar aquela visão que o estudo, né, pode mudar vidas. E foi no período assim que eu digo que foi bem trabalhoso, né, que foi a pandemia. Então, eu peguei o primeiro ano online, foi aquela mudança toda de querer se adaptar, querer entender como é que é agir com os alunos. O segundo ano já peguei ali híbrido, né? Primeiro semestre já foi online, o segundo acho que começou já uma semana para a escola, outra semana online, em casa. E o terceiro ano já foi já, de fato na escola. E vamos lá, você perguntou a questão do CFO, como é que surgiu, né? Meus pais, a gente já conversava bastante sobre a questão do ensino médio, como é que seria, e o pós-ensino médio. E a gente sempre tinha aquele planejamento de já ir para um cursinho, só que como veio a pandemia, né, a gente adiou um pouco mais esse plano. E a gente conversando, tive pessoas próximas a mim que foram ingressaram no CFO, mas era uma coisa ainda muito fechada, né, a gente não tinha aquele conhecimento todo como a gente tem hoje. E eu entrando no curso, eu acho que vou até botar logo também, que é bom deixar ter entrado, que eu nem queria ir pro cursinho presencial na época, né? A gente começou lá em casa, bora pro cursinho, eu disse, não posso ir porque eu... Isso ali em 2022? Isso ali em 2022 já. Estava aquele período de pandemia ainda, lockdown, a gente não sabia se ele abria as coisas, se ainda ia continuar online. E aí eu disse, não, eu vou ficar em casa porque eu não sei como é que vai ser a adaptação da escola com o cursinho. E aí meus pais, não, bora lá, não sei o quê. Aí eu, bora lá, eu vou dar essa chance. E aí eu fui pro cursinho, eu até falei com o senhor no dia, né? Eu fui com minha mãe, né? Fui com minha mãe lá, uma pessoa que me incentivou muito também, era meu pai. E aí eu falei com o senhor, aí a gente começou no outro dia, né? Eu fui numa segunda-feira, na terça-feira já começou as aulas. Tinha aquela questão de adiar por conta do lockdown. Fiz a matrícula e ali no cursinho eu já fui bem direcionado. Disse, não, o CFO eu vou por conta da identificação com a profissão, né? A questão do bombeiro, de me ver ali na execução das atividades, de salvar vidas, de ter aquele contato maior com a população. E, pelo que pareça, numa semana que eu entrei num cursinho, eu já olhei e disse, não, é aqui mesmo que eu vou ficar. Aquela minha questão de não querer mais de ficar em casa, de nem ir pro cursinho, mudou aquele pensamento. O que foi que aconteceu que mudou ali? Foi o ambiente, né? As pessoas ali que eu olhava, era outra pegada, né? A questão de estudo era maior. E a influência, se eu olhava, o pessoal estava ali na pegada para fazer questões, estudar, as conversas eram outras, né? E eu via que o meio ali era para crescer. Tinha aquelas dificuldades, né, que todo aluno tem, eu estou ruim em alguma matéria específica, tem uma dificuldade, mas ali eu via o empenho deles, né, de querer lutar, de alcançar seus objetivos. E também a questão da ajuda, né? Eu via muito... eu tô com uma dúvida aqui, iam lá ajudavam. Eu acho que na época até faziam também a questão de tirar dúvidas, né? Tinha um quadro lá, quadro de uma sala, e aí fazia corujões também na época, né? E foi isso que me adentrou bastante, né? Me chamou a atenção. Eu disse, não, vou ficar aqui, vou fazer isso. E até por conta da questão da pandemia, né? De ter pego aquelas matérias de uma forma muito superficial, eu digo, não, vou ficar no cursinho para ver se eu consigo ter uma noção maior. Por conta de matérias que eu não tinha olhado profundamente, né? E tinha muita dificuldade mesmo, de fato. E qual foi, assim, pra ti, quando tu vivia no mundo mais online, né? Era. Ensino médio, né, e tal. E qual foi o maior impacto que encontrou quando chegou no presencial? Era a questão da rotina intensa, porque eram 2 aulas, né? Que tinham no período. No Duas matérias, duas né? matérias. Só que para mim era uma coisa muito nova porque era um meio que, por exemplo, no ensino médio ou então no fundamental, eu sempre fui aquele aluno estudioso, queria me dedicar, sempre tirar notas altas, só que era uma coisa que eu via assim, que era um estudo que era para ser acumulativo, né? Não era aquele estudo que você poderia estudar no dia anterior para fazer a prova. Você poderia até minutos antes dar uma lida no papel, no resumo, e tirar uma nota boa. E aí eu tive a noção, não, se eu quero passar nisso, não vai ser um estudo como eu fazia na escola, de só querer para aquele momento. Eu tenho que ter métodos para guardar esse conhecimento. E que não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Rodrigo, 3 anos de preparação, certo? 3 anos. O que é que tu pode nos falar nesses 3 anos? O que é que tu abriu mão? Aqueles momentos ali de família, né?
Tu é filho único, né? Sim, sou filho único. E então, eu acredito que tu é um cara que tu é muito apegado com teus pais, né? Que eu acho que a maioria dos filhos únicos é assim, né? Então, o que é que tu pode relatar pra gente nesses 3 anos? O que é que tu acha? O que é que tu pode dizer que tu abriu mão assim, tipo, que doeu mais pra ti, que ficou mais marcante nesses 3 anos? Era um momento em família, que a gente sempre fazia as coisas juntos, né? Almoços, jantares. E querendo ou não, quando eu entrei no presencial, eu tive muito aquela noção de estar imerso no ambiente para ter o esforço, né? Não, se eu quero algo, eu tenho que ter o esforço. E esse esforço, ele vem com uma balança, né? Você compensa de um lado. Qual era o lado que eu tive que compensar? Era a ausência, né? Fiquei ausente muito de almoços familiares, aniversários, às vezes eu não podia ir, né? Que eu tinha que bater minhas metas. Ou então adiava um pouco. Ó, primeiro eu vou fazer minhas coisas aqui, depois eu vou para lá. Nem que seja só um momento de 2 horas, mas eu vou tentar estar presente ao máximo. Porque eram momentos que eu via assim, cara, eu tenho que aproveitar por mim isso aqui com eles. Eu estou me esforçando, mas também eles vivem essa parte, né? E eu creio que a maior dor, assim, é a abdicação de alguns momentos, que às vezes não conseguimos... Não volta, né? Fica na memória, a gente fica, e se eu fosse, como é que seria? Mas a gente pede muita coisa, mas é em prol de um objetivo que a gente quer, né? Nesses 3 anos, assim, teve um momento de vou largar isso de mão, assim. Isso aqui não tá bacana. Sempre surge, né? Principalmente quando a gente vê assim que a gente se esforça, o resultado não vem, aparecem muitas lutas, aí a gente fica com aquele pensamento, será que isso aqui é pra mim? O que eu vou fazer e tal? Mas aí vem sempre aquela base da família, né? Não vai, consegue, família e amigos, que eu tive bastante esse incentivo também de amigos, né? Por mais que a gente veja, em alguns casos, que é mais a família, eu tive também amigos que sempre mandavam mensagem, como é que tá? Passavam no curso também, né? E, não, vai dar certo, continua firme. E às vezes é uma coisa que a gente não vê, né? Quando a gente está imerso na preparação, esse nosso caminho traçado. Eu acho que vocês até observavam muito, né? Eu chamava para conversar, não, vai que tá perto, e às vezes, será? Ela ficava com a dúvida, né? E o que eu fazia nesses momentos era ter fé, né? Acreditar em Deus. E também fazer por onde, né? Continuando estudando, mesmo que não fosse fácil. E saberia que um dia, né, alguma coisa do que eu tinha planejado, eu conseguiria com a graça de Deus. Rodrigo, como é que era a tua rotina, a tua preparação? Conta um pouco aí pra esse pessoal aí. Eu tenho que contar de 2 períodos. Existem 2 versões. É porque... Tu estudava ainda, né? Exatamente. É verdade, tem esse período, né, cara? Que tu ainda tava no 3º ano, né? Aquele período ali... que tu começou muito cedo. Eu comecei... eu acho que 2 primeiros anos, né? Ou não, foi só uma metade do ano pro outro? Foi metade de um ano para o outro. Eu cheguei ali... eu me lembro mesmo. Eu ainda peguei aquele outro prédio da Sérgio Operária. Foi. E depois tive que mudança para cá. Aí deram os 3 anos certos. Acordava de manhã, preparava minhas coisas para ir para a escola, já marmita também, né, para vir da escola pro cursinho. Eu me lembro. Aí eu ia para a escola, acho que de manhã tinha que estar mais 7 horas, até 7h20, chegava, tentava assistir as aulas, e aquele intervalo que tinha de um professor para o outro, então um intervalo para a comida, né, para o lanche, tentava revisar alguma coisa do curso, né, que tinha uma plataforma também, eu usava, ou então baixava PDF também para não ficar lendo. E tentava tirar o máximo de dúvida com os professores, né, eu lembro que alguns olhavam assim para mim, rapaz, que assunto é esse? Eu nunca nem dei isso aqui, né, ainda não cheguei, estava perguntando essas coisas. E eram coisas que realmente eu via assim que, eu tenho que tirar dúvida para mim tentar massificar esse conteúdo na minha mente. E aí dava 12 horas, 12h20 na verdade, saía da escola, ia para a parada ali até 12h35, chegava já na parada, no ponto de ônibus. Pegava o ônibus, 12h40, 12h50. Aí a média de chegar no curso era 1h15 até 1h20. Aí chegava no curso, subia, falava todo mundo, né? Aquele meu método lá, cumprimentar. Chegava e almoçava, né? E engraçado que o pessoal me esperava. Eu disse, tô saindo aqui, me espera vir aí. Chegava lá, almoçava todo mundo junto. Para 2 horas já, no máximo, já tava começando estudando de novo. Aí é de 2 até 3h40, 4 horas. E de 4h20 até 6 horas é outra matéria, né? Eu estudava 2 matérias na tarde. E à noite, o que acontecia, às vezes eu saía do curso mais 8h30. 8h30.
já iria para casa. E eu ainda lembro que eu ainda encaixei a academia nesse período. Eu botava o treino porque eu não conseguia treinar na rotina, né? No curso, corrida. Então eu ia para academia ainda de mais 9 até 10 horas. Jantava, chegava em casa e jantava e ainda continuava fazendo as coisas da escola, né? Que eu não conseguia. Tinha escola, né? Eu não conseguia dar esse tempo. Aí às vezes fazia na escola, então quando não dava eu tinha que fazer à noite. Rodrigo, nesse período aí, foram quantas provas até tu ser aprovado? Eu fiz 4 provas, né? O que aconteceu? Uma na condição de treineiro, que foi ainda de 2022, na de maio. Sei. E as outras 3 para valer foram sucessivamente, né? A de outubro, se não me engano, 22 mesmo. A de 23 e agora de 24 que eu consegui o êxito, né? Deus me abençoou. Quais foram os maiores desafios nisso tudo aí? A sensação de saber se no dia da prova eu vou conseguir fazer o que eu treinei, né? E chegar na pontuação. Porque para mim um dos maiores desafios era nos simulados, né? Às vezes a gente errava uma coisa por falta de atenção, às vezes era um nervosismo, não sabia fazer a questão e na hora que ia corrigir eu disse, poxa, errei uma vírgula aqui. Ou então foi uma falta de interpretação na questão que eu errei, né? E um medo de não conseguir, né? Que cada prova a gente vai, estuda, mas não é garantido você passar naquela prova, né? E aí... É para o pessoal entender que às vezes eles estão olhando só a tua aprovação agora, né? Eles não exatamente. sabem as provas que tu já fez no passado. Porque o pessoal eles têm esse erro, eles só olham agora. Eles não olham, mas o Rodrigo passou de um ano estudando e passou nessa última prova agora. Não, o Rodrigo já vem pegando experiência já de 2, 3 provas. E fora as outras provas que eu fazia também por fora, né? Fazia também ESA, provas de outros concursos que eu sempre fiz para tentar simular o máximo dia de prova, né? Porque não é aquela questão de treino no simulado, treina em outras provas, mas nenhuma prova se compara, né? A gente tenta simular o máximo, mas o dia da prova ele é diferente. Dia da prova, semana da prova, sempre acontecem coisas que a gente não consegue controlar. Rodrigo, falando agora de parte prática aqui. Como é que foi? Como é que era que João se organizava a tua rotina? Como é que era? Eu quero que tu conte aqui, falando um pouquinho de parte prática, que é na tua preparação. Quais eram os métodos que tu usava? Né? Como é que tu te organizava para estudar? Né? Porque existiu um Rodrigo que chegou no curso com 16 para 17 anos e um Rodrigo que foi aprovado já praticamente... Tu tá com o quê? Eu tô com 20 hoje. 20 anos. Isso. Então a gente tem um período aí. Existe uma mudança, né? Então, o que foi? Quais foram os métodos que tu usava? Rapaz, esse método não deu certo. E no meio do caminho eu fui ajustando, né? João foi me ajudando e tal. O que é que foi que deu certo? O que é que não deu? Eu quero que tu conte um pouco aí como é que foi esse momento aí. Eu creio que eu acho que a primeira mudança é você sair daquele aluno espectador, né? Aquele aluno que só assiste a aula, faz a anotação do professor do quadro, mas não faz as questões, né? Eu tive muito essa mania, né? Eu estou na escola, estou no cursinho, então eu vou só assistir a aula e depois eu faço questões. Só que depois, ele não chega. É que nem você só tirar foto do quadro e guardar na galeria. Você não vai passar o olho nunca mais, né? Você vai deixar lá ela como uma decoração. Porque você às vezes passa a tela, olha, eu olhei isso aqui, pronto, vou olhar. E adentrar para as questões, acho que foi o diferencial, né? E lembrando, tem que dar esse crédito também. Na época, como eu cheguei novo, eu olhava aquele pessoal mais antigo, né, que estava ali perto de passar, que já sabia que ia passar, né? A gente via o potencial. E perguntava para eles, o que tu usa de método de estudo, o que eu posso encaixar aqui? Eu falava também da mesma situação, né, que eu estava na escola. E perguntava para eles, sempre orientavam muito bem, e também perguntava para a Joana, para o senhor, até por conta de que eu cheguei muito novo. Então, esse mundo do preparatório para vestibular, para mim, era algo inovador para mim. Eu não tinha aquela questão de métodos, não sabia... Sabia só o que a escola te mostrava, né? Exatamente, aquele que foi passado 12 anos, que era anota, revisa, chega na prova você faz e depois você esquece, né? Que esse é o método que a gente foi cultivado, né? Foi direcionado. E como eu falei no início, né? O método vestibular é outro, você tem que estar acumulando todo o tempo aquele conhecimento. E aí os meninos sempre falavam de tentar me conhecer também, porque às vezes a gente pega métodos que já estão prontos.
Mas às vezes a pessoa não se adapta, né? Eu sempre gostava de Jonas, eu não estou conseguindo fazer isso bem aqui, o que é que tu me indica? Revisões. Deu um trabalho, esse homem. Deu bastante trabalho, sobretudo no início, né? Foi. Que é onde a gente precisa tentar encontrar as melhores estratégias. No último ano era mais tranquilo, porque ele já tinha encontrado uma maneira adequada de estudar. Mas, assim, em termos de dedicação, ele sempre foi muito dedicado, assim, nunca deu esse trabalho. As orientações ele sempre seguia, quando não seguia a gente ia lá, puxava a orelha. Mas bastante tempo de preparação, deu para aprender bastante coisa, né? Passar pela fase mais expectante mesmo, e aí depois começar a fazer mais questões, até chegar no número maior de simulados. Interessante. Rodrigo. Vai, complementa. E essa questão que você falou é interessante mesmo. Às vezes, no início, a gente tem o medo de errar a questão, né? De fazer a questão, a gente quer acertar uma grande quantidade. E isso era também um dos motivos, né? Que às vezes ficava pressionando, vou fazer questão, mas eu não sei o assunto, eu vou errar. Mas aí você tem que ter essa lição, né? Que você erra na questão, você vai buscar, você vai conhecer uma outra forma de fazer. Então isso também impulsiona o conhecimento. Porque na prova você vai trabalhar com questões. Você pode acertar a questão ou errar. Se você errar agora, você já traz uma possível correção para o dia da prova, né? Você já não vai errar aquela coisa no dia. Pode errar por outro motivo, mas você provavelmente não vai errar por aquela falta de conhecimento, né? Assuntos recorrentes na reta final, tu usou muito. Qual foi teu método, assim? 4 meses pro dia da prova? 4 meses pro dia da prova. Nesse período, já tinha terminado todo o conteúdo, né? Por conta de já ter 2 anos já vistos. E eu lembro que eu já estava fazendo muitas questões, mas na base 100 questões, 120 questões por dia. E eu procurava também vestibulares que estavam na iminência já de ter provas. Por exemplo, FUVEST, Unicamp, FAMEP na época, porque saíram um pouco antes da UEMA, né? Essa UEMA foi muito mais adiante. E eu lembro que tinha professores no YouTube que faziam revisões. Aí eu pegava e assistia lá as revisões já com questões das provas, porque tinham questões parecidas que caíam na UEMA. E também provas, resolução de provas que já tinham saído. FAMEP, na época eu lembro que tinha FAMEP, eu olhava aquelas provas para pegar uma noção de base também. E a gente fez o trabalho também de provas da UEMA, né? Novamente, prova da UEMA, FUVEST. É bastante importante a gente falar sobre isso e dizer o quanto que é perigoso essa ideia de você direcionar sem ter uma boa base para os assuntos que são recorrentes. Porque às vezes o aluno ele quer começar a estudar agora faltando 6 meses, ou ele fingiu que estudou 1 ano, 6 meses atrás, e aí ele vai direcionar agora os estudos dele para o assunto mais recorrente. E a maior parte dos assuntos recorrentes, ela tem uma dependência de outros assuntos. Então, 95, 96, 97% das vezes não vai dar certo. Não vai dar certo. É melhor você reconhecer as suas dificuldades, buscar formar uma base, mesmo que você precise fazer mais um tempo. Acabou que negligenciou, começou já tarde, faz parte. Você tem, às vezes a gente pega um recorte de dizer assim, que fulano nos últimos 6 meses pegou os assuntos recorrentes. Mas essa pessoa, ela já tinha feito uma preparação de 2 anos, ela já tinha passado pela maioria dos conteúdos, ela focou. Então é muito perigoso você fazer isso, sobretudo você que não tem base, está começando agora, não estudou direito, e aí você vai sempre ficar nesse ciclo, porque você nunca consegue corrigir o que é básico. Então, vamos colocar o que é recorrente. A maioria dos vestibulares lá em matemática traz trigonometria como um assunto recorrente, geometria plana. E esse aluno que ele não sabe funções, ele não sabe os conceitos básicos da própria geometria, ele não consegue avançar. Pega um assunto de funções, de função do 2º grau, função do 1º grau, mas ele não domina a equação, esses problemas básicos, ele não vai conseguir avançar. Eu vejo que entre os alunos existe esse grande problema entre eles. Os caras chegam assim, eu quero passar, beleza. Aí eu quero estudar pelos assuntos recorrentes. Quando tu fala pra ele, pergunta pra ele, como é que tá a tua base e tal, eu disse, não, eu tô fraco e tal. Ele não quer escutar que ele vai ter que começar do zero, pô. Que não tem tempo pra ele fazer isso. Então eu acho que os caras têm que se conscientizar e começar a estudar do zero. Porque todo agosto eles querem ser aprovados em alguma prova.
Isso, e aí a gente pode ser leviano e dizer para você que eu vou resolver teu problema em 6, 5 meses e não vou. Não vai acontecer. Não vai. Porque a maioria das pessoas que sentam aqui para contar história são preparações de 2 anos, 3 anos. Né? Acontece, naturalmente, uma pessoa chegar e fazer uma preparação de 10 meses, 8 meses, mas ela já tem uma outra base, ela já tem uma outra história antes de chegar aqui. Né? Então, são raríssimos. Então, às vezes ela quer solucionar, acontece muito. Às vezes o aluno, mesmo que ele comece a estudar no início do ano, porque ele acha que porque ele comprou o curso ele começou a estudar. Porque ele estudou 2 vezes na semana ele começou a estudar. Isso não é estudar. Estudar é você ter uma rotina bem definida, você ter uma constância, você estudar todos os dias, você fazer simulados. Isso é estudar. Comprar o curso, comprar uma plataforma de questões, fazer 1 ou 2 vezes, participar de ou estar num curso presencial e assistir às aulas. Isso não é estudar. E aí você chega nessa fase e quer direcionar. Eu quero ser muito sincero com você. De que às vezes você quer pegar esse recorte de alguém que, meu Deus, eu estudei 6, 7 meses direcionado e resolvi meu problema. E eles ainda se questionam. Não, senhor, mas fulano de tal, eu olhei ele passou em 8 meses. 8 meses ele passou, só como é que eu não consigo? Guerreiro, não dá. Tu vai dar a questão pro cara. Porcentagem básica, o cara não tá desenrolando, como, meu irmão? As questões hoje, elas são questões multidisciplinares. Questões que mesclam conteúdos, que as alternativas trabalham conteúdos de maneiras diferentes. Né? Então, mesmo você que vem de uma preparação longa, ainda assim você, às vezes, ainda não se sente totalmente preparado e está muito perigosa essa história de, na reta final, você que não estuda ou você focar simplesmente. Às vezes é melhor você, rapaz, eu vou realmente começar uma preparação agora, ter exatamente essa consciência de que muito provavelmente eu não vou chegar competitivo, mas aí eu vou terminar 40%, 50% do conteúdo até o final do ano, e aí quando for no ano que vem, se eventualmente não der certo esse ano, eu não começo do 0, começo do 40, do 50, e aí eu faço mais 40, 50 no ano que vem, eu estou com 80% da prova. É verdade. E a maioria não quer ouvir isso, né? E é um problema, é desgastante mesmo, né, pra gente. Eles vão aí lá na caixinha do Instagram, eu começando agora, eu vou ser aprovado, dá pra passar? Cara, assim, dizer que não dá, eu não posso dizer que não dá, mas também eu não posso dizer que dá. Por quê? Porque eu não sei qual é o teu histórico. Rodrigo, qual era a tua maior dificuldade? Eu vou falar aqui, a maior dificuldade era exatas, né? Matemática, química, química em si, porque foi aquele contato já não aprofundado. Já é uma matéria já muito, eu considero ela complexa porque a gente não consegue aplicar no cotidiano, né? Fazer um link. Pode falar. Rodrigo, primeira prova foi quando? Foi 22. De 22 para 24. Certo. Última prova, não é isso? Sim, senhor. 24, né? Foi. Tu conseguiu resolver a situação de exatas? Consegui. De 100%, tu resolveu quanto? Chegou na prova resolvido quanto? Por exemplo, 100% do problema. Exatas, né? Sim. Senhor, eu consegui resolver 50%. Que deu para mim resolver meu problema na prova. Quantos por cento nesse intervalo de tempo? Eu vou dizer que 70%. Porque tem umas coisas que a gente vai olhando, mas a gente vai esquecendo. Sei. Beleza. Aí o cara tem que entender que existiu um projeto, pô. Um projeto, não tem como, pô. O cara vir aleatório, com um monte de dificuldade em matemática e querer ser aprovado, pô, não vai. O cara tem que entender que tem todo um processo que o Rodrigo passou e ele não pode, ninguém consegue atropelar, pô, um processo de aprendizagem, não consegue, pô, ninguém é uma máquina, não consegue, pô, tem que ter tempo. Só que os caras, eles não, por exemplo, agora, fazendo um parêntese, nós estamos praticamente esperando esse edital do concurso do bombeiro já há quase há 2 anos, né? Praticamente isso. Aí o cara fica, esse concurso não sai, esse concurso não sai, esse concurso não sai. Aí tu vai, guerreiro, responde uma questão de raciocínio lógico aqui pra mim. Responde uma questão de interpretação de texto pra mim. O cara não sabe. E o cara quer que o edital saia. Ele acha que quando sair o edital, ele tem 3 meses para aprender. Não vai, senhor. Não vai, não tem. Então o que eu tô querendo falar aqui pro pessoal? Que Rodrigo, como todos os outros que vêm aqui, contam história, e a história deles de preparação é 1 ano, 2 anos, 3 anos, pô.
Por quê? Porque vem com dificuldades e essas dificuldades têm que ser superadas. Não tem como colocar debaixo do tapete essas dificuldades, que elas vão fazer diferença no dia da prova. Então o aluno ele tem que se conscientizar. Quando a gente fala isso para ele, a gente é arrogante, esse cara é arrogante, é ignorante, tá querendo me botar para baixo. Não é. É só a realidade, a gente não fica mentindo aqui para as pessoas. Entendeu? Quantas vezes o João chegou para ti, Rodrigo, precisa melhorar? Quantas vezes eu cheguei para ti, Rodrigo, meu irmão, bora mudar isso aqui, tem que mudar, tem que... Porque tem que mudar no processo de preparação, só que tem gente que não tem paciência para isso. Eu quero também deixar claro que às vezes o pessoal fala assim, você tem dificuldades exatas. O meu caso era em si porque a minha base no fundamental foi muito boa de português, gramática, geografia, história, eu tinha aquela noção bem ampla. Eu era aquele aluno de aprofundar também, né? Pegava o que o professor falava e também buscava, tentava, né? Fazer o máximo de analogias para me compreender. Agora, com matemática em si, química, física e biologia, que foi uma mudança para mim, teve um novo mundo ali, que eu costumo chamar. Para mim, eu tive muita dificuldade, de fato. Era um mundo novo. Citologia, para mim, era uma coisa que tinha dificuldade, principalmente divisões celulares. E, querendo ou não, era para mim algo mais trabalhoso para fazer analogias, que eu gostava muito de fazer analogias para me lembrar. E, por exemplo, é um cálculo. Como é que você vai fazer uma analogia? Uma história você consegue fazer uma analogia de um ano, com alguma frase, algo do tipo. E em exatas eu tinha essa dificuldade mesmo. E também lembrar que, às vezes, a pessoa ela tem uma base muito boa. Então, realmente, ela consegue passar nesse período curto. Né? Ele consegue assimilar, lembrar. E lembrar que cada um tem um diferencial. Né? Às vezes, a pessoa tem aquela ideia de pegar mais rápido. Outras têm mais dificuldade. E é normal para todos, né, ter esses diferenciais. Mas você tem que lembrar que tem que fazer o processo, né, de focar no básico. E outra coisa também que você perguntou da dificuldade. Às vezes eu pulava o básico e já ia pro difícil. Às vezes uma questão de porcentagem. Eu disse, não, vou negligenciar, vou pular isso daqui. E acha que entendi. E tentava fazer aquela coisa difícil. E me tocaram aquele toque, né, no PT. Calma aí, para tu saber o difícil, foca primeiro no básico. No básico. Porque se tu esquecer o básico, tu não vai aprender mais nada. Entendi. E aí entra o que o Jonas falou. Você, a cada ano que você vai não conseguir aprovação, mas você tem uma carga de estudos já. E se você não aprofundou nesse básico, você perdeu uma boa parte do seu tempo, né? Porque você vai ter que fazer 2 trabalhos, né? Que é de olhar o básico de novo e de aprofundar, talvez aprofundar, porque às vezes o tempo da prova a gente não olha tudo. Isso é fato. Coisas que a gente consegue ver, a gente consegue assimilar, tem dificuldades. E é um processo que você realmente tem que fazer, não tem como pular. Eu digo que tem coisas que dá para pular, mas nesse ponto de fazer a base, de ter aquela paciência, possivelmente você não consegue pular. Entendi. Rodrigo, a tua preparação é uma preparação que foi longa, né? Mas isso não quer dizer que você não tinha o conhecimento. Você estava buscando ele e buscando melhorar cada ano, certo? Mas eu tenho certeza que cada ano aconteceu coisas, eventos, com nós mesmos numa preparação dessa. Ansiedade, pressão, medo de não dar certo. Medo de não dar conta de tudo, né? De estudar tudo. Principalmente quando chega próximo da prova, o cara ainda tem conteúdo para resolver, para dar aquele remate e não tem tempo. Cara, como tu conseguiu sair dessas sensações, dessas coisas que acontecem com todo aluno, com todas as pessoas, independente se está estudando, se está trabalhando, sempre tem pressão, ansiedade e medo de não dar conta de tudo. Como é que tu conseguiu sair disso tudo? Fazer a preparação mental, né, emocional, de ter aquele momento seu, de tentar analisar, né? Porque você faz processo, mas, como eu falei, na garantia você conquistar. E tem pessoas que já passaram por aquele caminho, né? Eu sempre gostava de conversar muito com o pessoal aprovado, né? Que às vezes apareceu lá no curso, às vezes eu conseguia falar pelo WhatsApp, pelo Instagram. E sempre dava palavra, né, de apoio, não, continua firme. Às vezes até ia na sala de Jonas, né? Quantas vezes eu fui lá. Jonas, eu não sei o que vai acontecer esse ano aqui, parece que eu estou estudando, mas não estou aprendendo. E é uma coisa normal para o estudante. Para quem está, né? Se preparando, né? Ele não tem aquele domínio. E também tem pessoas que estavam ali do meu lado, né? A gente tinha, como eu falei, a gente fez muita amizade no presencial, naquele ambiente de estudos, e fora os amigos que eu tinha também, né? Meus pais também foram importantes. E
agora passa pela mente aqui, né? Os meninos sempre botavam questões para mim responder, né? Ou então eu acompanhava assim, e às vezes eu falava assim, rapaz, eu tenho que revisar esse medo aí. Eles ficavam sorrindo na minha cara. Rapaz, já tá aqui um tempão, Tera, fala isso. Porque de fato, às vezes a gente não tá seguro com o conteúdo, pode esquecer e comete erros, né, naquela questão daquele período. E às vezes o nervosismo é uma parte dessa, né, desse erro, que é normal para todo mundo, né? Como eu falei, a prova em si, você não tem o controle dela, você não sabe se vai conseguir de fato, e você pode simular ao máximo fazendo outras provas, outros concursos para simular tudo ali. E o que eu fiz, outros concursos também, fiz muitos simulados para tentar simular aquele dia de prova. E tem pessoas que amam você, né? Tá naquela base ali da sua sustentação. E tem pessoas com você que possam auxiliar, possam orientar, porque, como eu falei, a aprovação não é só sua, né? Tem um bastidor enorme atrás de você, que você às vezes nem imagina, né? Que tem pessoas ali que estão apoiando, sempre perguntam e tal, e dão aquela palavra de apoio. E outra coisa também que eu quero adentrar aqui, é que às vezes a palavra que a pessoa está ali dando apoio, às vezes é uma briga, né? É um puxão de orelha, mas tem que entender, né? Aquela pessoa ali, toda vez vai ter uma intenção boa, só que às vezes não é usada a palavra correta, né? É usada aquele momento específico ali, e você não entende, você ainda fica mais aborrecido, né? Mas tenha o controle, tenha a paciência, e depois tenta entender o que a pessoa quis dizer, né? Ressignificar. Entendi. Rodrigo, tu não conseguiu responder, não. Ele respondeu, senhor? Ele respondeu? Como é que tu lidava? Como é que tu lidava, pô? Com ansiedade, medo, tu não conseguiu, senhor? Ixi, responder. Respondeu, Luiz? Cara, não respondeu não, o que foi, senhor? Tá nervoso, senhor? Te acalma, senhor. Respira. Ixi, deixa eu ver aqui. O que é que tu fazia, senhor? Tu tava ansioso, tu fazia o quê? Músicas, botava músicas, fazia também orações, já não posso negar minha fé, confiava em Deus, Senhor, estou nas tuas mãos, esse período. Cara, qual foi o processo assim, senhor? Mais difícil assim, um momento assim que eu acredito que foi quando, eu acho que foi a segunda prova, senhor. Tu ficou triste. Fiquei. Eu acho, esse cara ficou triste. Que foi a prova assim que eu fiquei, me dediquei mais, né? Foi aquele período mais intenso ali. E eu disse, não, estou preparando bem, tô focado. Então, aí bateu, não bateu? Sei lá, um medo, um desânimo. Como é que tu conseguiu sair disso, bicho? Primeiramente... Porque, ó, tu fez o quê? 4 provas? Bota 3 3 provas. porque eu fui teste, então não... Pois é, tem cara que na primeira ele não volta mais. Não é não, Jonas? A família foi o principal nesse detalhe aí de não, bora, tu consegue, continua firme, e os amigos também sempre dando força, né? Não, bora lá, corrigir isso daqui, vai lá dar certo, já tá próximo. E Deus, né? Deus dando força também. E como você falou, a última prova foi um baque, né? Então ali eu fiquei naquele momento mais pra mim, tentei ficar aquele mês, que o que acontecia? Toda a prova eu já tinha aquele resultado lá negativo, já tentava emendar a preparação de novo. Entendi. E nesse aí eu fui, não, vou viajar, aproveitei meus pais, a gente ficou mais livre. E foi um momento de virada de chave, né? Porque já pensei assim, rapaz, isso aqui não é pra mim mais não. Já deu o baque aqui, já não consegui, eu acho que esse ano não vai dar certo. E foi outro detalhe, né? Eu fiquei sozinho na preparação de amigos, né? Todo mundo já tinha passado. Cara, como é que foi pra tu superar isso? Foi todo difícil, mundo vai. Foi difícil. Os caras mais perto, todo mundo foi e o cara não vai. Acho que tenta ainda ter o contato com eles, né? Mas a rotina muda. Muda. Mas eu já tive o acompanhamento, né? Dos amigos e tal. Não, continua firme, vai dar certo, te junta com o pessoal que lá tá estudando. Mas eu digo que era uma batalha era diária, né? Cada dia era um dia. Então eu focava, hoje eu vou fazer o meu dia, se eu não conseguir, bota para amanhã, que eu botava as matérias atrasadas para outro dia e ia. Rodrigo, no ano que tu fez a prova, que tu foi aprovado, o que é que tu acha que tu fez diferente e que deu certo? Dos outros anos que tu não fez e tu disse, rapaz, esse ano eu vou fazer dessa forma. Teve alguma mudança? Teve. De estratégia ou de pessoas que estavam perto, que tu tirou, tu colocou, lugar. O que foi que tu acha que tu fez diferente? Ou que tu focou mais, que deu certo? O que é que tu acha? Tu já fez essa análise? Tu chegou a fazer essa análise assim, pô, esse ano aqui, pô, eu passei. O que foi que eu fiz durante o ano todo que deu certo? O que é que eu fiz mais? É uma reflexão
para mim, um pouco trabalhosa, porque todos os anos eram focados, né? Final de semana tentava ter aquele momento de família, mas ainda estudando, fazendo questões todo dia. Então, Estudava todo dia, Rodrigo? Todo dia. O domingo, então, fazia o simulado e corrigia, né? Então bota como estudo. E também separava um momento ali para ficar sem o estudo um pouco, mas é bem difícil para nossa rotina, né? A gente está numa bolha. Então, nossas conversas são assim. E a mudança em si que eu fiz foi a aplicação de simulados. Eu dividi elas. Como? Eu até comentei com o João quando eu fui fazer isso, né? Que era dividir por áreas humanas, fazer mini simulados de 25 a 50 questões no dia, porque às vezes estava saturado já de olhar Quase todo dia? Era, principalmente sair próximo da prova, né? Próximo da prova eu já fiz esses mini simulados, que era para também uma forma de revisar os conteúdos, corrigir erros, que sempre tem erros que eu falo crônicos, né? A gente erra, passa o olho de se corrigir na hora não corrigiu. Então, o detalhe maior foi esse, de fazer os mini simulados e corrigi-los. Que às vezes a gente corrige, passa o olho e diz, corrigi, mas às vezes não foi uma correção bem feita, não foi aquela análise minuciosa. E ter também o controle da prova em si, né? De olhar os assuntos que caem novamente, ter aquele controle certinho, porque às vezes a gente vai para uma prova e não sabe realmente que cai, né? Eu creio que se a mudança principal foi focar... Que no anos passados tu não fazia? Eu vou falar que não fazia a minha boca, né? Tô entendendo. De uma forma não específica. Entendi. E como a cada ano a gente vai vendo, não, eu tenho que mudar isso aqui. E também eu conversar muitos meninos, né? O que deu certo pra ti? O que eu posso aplicar? Então tu defende que o aluno ele tem que sempre fazer uma avaliação do ano dele de preparação e buscar ajuda para poder ajustar a sua rotina. Porque eu creio que o João se olhava muito isso, né? Às vezes a gente está naquele ambiente de estudo, até meus amigos mesmo vão concordar com isso, né? A gente está naquele ambiente de estudo, está naquele foco, naquele sentido. Só que às vezes o senhor de fora tem uma visão diferente. Faz isso vindo aqui, que eu estou fazendo errado. E às vezes é a noção que a gente não tem lá dentro, né? Esse nosso erro rotineiro. A gente pensa que está fazendo tudo certo. Não, foi tudo certo. Aí era até aquela história, né? Estou aqui um tempão já sei de tudo, né? E na verdade você não sabe de nada, né? Cada ano você vai vendo uma coisa que você passou despercebido e vai tentando lapidar essas lacunas. Entendi. Respondi a pergunta? Agora foi. Rodrigo, a gente agora vai falar no período ali que tu tá da prova, né? Como é que foi o dia da prova, como é que tu tava e como é que foi o dia da prova por onde tu começou, no dia da prova lá tu começou por exatas, tu começou por humanas, contar um pouco como é que foi desse dia, dessa experiência desse dia. Aí tu tava muito nervoso, como é que foi esse dia pra ti? Ou se tu não tava preparado para esse dia, ou tu já tava preparado para esse dia, tu foi um cara tranquilo pro dia da prova, como é que foi esse dia da prova pra ti? O dia da prova, ele é tenso para todos, Porque, né? cara, eu fico me perguntando assim, às vezes eu fico pensando, como é que é o dia da prova que tu vai fazer, que tu vai ser aprovado? Porque eu tenho certeza que ela é diferente de todos os outros dias de outras provas que tu já fez. Eu tenho isso pra mim. Não sei se aconteceu com vocês. O dia que tu vai, que essa prova é a prova que tu vai ser aprovado, é diferente. Tem alguma coisa diferente que nas outras provas que tu fez não aconteceu. Eu tenho certeza. Tem alguma coisa diferente, cara. O que é que tu acha que foi diferente das outras provas, do dia da prova, nos outros anos anteriores, que nesse dia, eu comecei por exatas que lá em 2000 e tanto eu não comecei e tal, tipo isso. Eu acredito nisso, não sei se eu tô certo. No dia da prova eu tava nervoso, mas foi uma sensação mais diferente, tava mais tranquilo também em relação às outras. Aquele período de esperar a prova, né, ter que aguardar aquele momento, foi um momento assim que os outros eu lembro que eu ficava mais nervoso, né, ficava imaginando... Tu acha que esses outros anos contribuíram para tu chegar nesse nível? Sim, sem dúvida. A cada aprendizado, a cada ano você tem um aprendizado e você vai moldando aquilo ali para chegar no seu objetivo. E em relação às questões, eu sempre fazia o que eu fazia no simulado. O que eu fazia? Primeiro eu começava com exatas, depois voltava para linguagens humanas e encaixava a redação por último. Só que isso aí também já tinha uma noção de tempo como eu queria gastar. Já tinha sido treinado. Tudo gerenciamento de tempo, né, que eu falo.
testado já desde simulados feitos com vocês lá no domingo ou sábado, ou então até mesmo... No dia da tua prova, tinha a mulher marcando lá o horário ou não? Não tinha. Foi uma mudança que teve, né? Se eu não me engano, foi a 30 minutos da prova, 1 hora, eu não lembro muito bem. Que ela avisava o horário. Exatamente. Então, e tu foi treinado dessa forma? Acho que foi submetido a várias condições lá no curso, né? A gente sempre foi Então, treinado. pra ti isso não foi dificuldade? Não foi dificuldade. Até porque você vai treinando, então uma hora ou outra você já começa a ter a noção de como funciona aquele procedimento. E em relação às questões, né? Em exatas foi uma mudança totalmente diferente, né? Eu lembro que nos outros anos eu passava o olho na questão, lia, ficava aquele branco, né? E mais engraçado ainda, porque no outro dia eu ia olhar a prova e eu conseguia responder. É mesmo? No dia da prova que eu ter respondido eu não consegui. Não consegui. E nessa outra não, nessa outra eu já conseguia ter mais noção. Eu acho que tu adquiriu mais maturidade, no caso. Sem pra fazer dúvida, essa a prova. maturidade a cada Eu ano acho você que tem. a ansiedade dele fazia com que ele não lembrasse dos assuntos no passado. É uma também, mas amadurece, né? Cresce conteúdos, outros conteúdos. Cada vez que você faz uma preparação, você melhora isso aí de forma global, né? Então, assim, eu penso que é tudo uma construção, você vai somando, né? Exatamente. Chega uma hora que você vai estar mais perto da tua aprovação. Então, eu acho que é mais nesse sentido, né? De às vezes isso acontece, de ser pontualmente uma situação, mas em geral é um conjunto de fatores. E aí você, às vezes, pode se preparar da melhor forma possível e naquele dia acontecer uma situação ou ter alguma peculiaridade em relação à própria prova, né? Em relação à própria prova, que a gente se prepara bastante para aumentar as chances de passar. Exatamente. E mesmo pessoas muito, muito preparadas, pode acontecer de eventualmente não dar certo. Detalhe, formato, a condição, como veio a prova. Mas eu acho que é mais nesse sentido, né? Dessa construção. Acho que cada ano você vai amadurecendo, você vai crescendo, você vai ganhando mais tranquilidade, aprendendo o que é importante você ter. Tranquilidade e confiança é muito importante na hora da prova. Ansiedade atrapalha muito, né? Quanto mais você treina, mais tranquilidade você tem. E aí você é mais frio na hora de escolher, de interpretar o objetivo. Me ajuda a entender isso aqui. Como é que a gente consegue superar essa ansiedade numa preparação, cara? Qual é a tua opinião? Primeiro, ele precisa tentar identificar qual é a origem dessa ansiedade dele, né? Então, às vezes você consegue encontrar saídas, mesmo que de forma involuntária, inconsciente, na tua jornada. Às vezes você precisa de ajuda profissional para você entender isso. Você precisa ir num psicólogo, precisa ir num médico que ele possa te ajudar a entender qual é a fonte dessa ansiedade. Qual é a origem dessa ansiedade, qual é a origem da preocupação, porque para a gente que estuda a área da saúde, não é uma coisa, não é uma regra, não é uma caixinha onde não tem você... passo a passo, né? Exatamente, então precisa entender o que leva a isso, se é a prova, é o nervosismo, às vezes é um problema extra-estudo. Né? Então isso é uma coisa que treinando... fazer prova, se o problema, se a fonte do problema for o momento de fazer a prova, o medo de errar e de não passar, treinando e aquele ambiente ele te ajuda, mas algumas outras causas elas são extra prova, né? E aí isso que é importante sempre buscar ajuda, tentar buscar ajuda para isso tudo é importante. Entendi. Rodrigo, continuando, você foi fazer as questões de exatas ali, que você passava só o olho antes e esquecia. Agora, nessa prova, tu olhou e disse, rapaz, eu vou arrebentar com isso aqui hoje. É importante falar também que consegui marcar o X no lugar certo, né? Porque às vezes fazer o cálculo, né? A UEMA eu vejo muito que a UEMA tem a alternativa para cada cálculo, né? Se você fizer de um jeito, dá uma alternativa. E aconteceu isso em provas comigo, né? Fazer um cálculo, aí fazer outro cálculo. E dava uma alternativa que não era a resposta. E encontrava duas alternativas, eu ficava naquela. Aí né? ficava louco lá na frente da prova. E esse ano foi bem diferente com isso, né? Consegui fazer as questões. E outra coisa também, que às vezes a gente fica muito preso na questão, né? De tentar responder. Esse ano eu fiz diferente. Não consegui responder, deixa pra lá, bora pra frente. Marca lá com asterisco alguma coisa para você identificar que aquela questão ali
você não lembra, ou então esperar trabalho, né? Porque tem questões que você vai fazer, mas dá um trabalho enorme. Dá um gasto de energia, gasto de tempo que você tem que ter o controle na hora. E também aquela que você não consegue fazer e que vai ter que provavelmente chutar. Entendi. E disso eu fui fazendo essa prova, parece que deu uma tranquilidade na hora de começar a responder, a caneta... Parece que é a caneta mágica, né? Alguma coisa eu não consigo explicar, de fato. E é uma sensação que eu também não consigo dizer o que estava acontecendo naquela hora, mas eu lembro que foi uma tranquilidade, consegui fazer bem diferente das outras provas. Bem consciente, a redação a mesma coisa, e principalmente na hora de marcar o gabarito, né? Porque no meu caso nunca aconteceu por exemplo, de perder 2 questões, mas marcava alguma coisa errada na hora do gabarito. E no dia eu também não consegui marcar nenhuma resposta no gabarito errado, graças a Deus, consegui marcar no lugar certo. Que às vezes aconteceu o caso, né, de pessoas que estavam trocar 2 questões lá no gabarito marcando na pressa e perder a oportunidade de entrar no curso, né? Entendi. E foi uma tarde maravilhosa. Saiu da prova, como essa foi? Pós-prova, como é que foi isso aí? Pós-prova, eu lembro que eu saí da escola, né, abri o saco, avisei pra minha mãe, meu pai, né, e pra um amigo meu que tava me apoiando muito também nesse período. Eu digo, tô saindo do colégio pra casa. Desliguei o celular também. Peguei, fui pra casa, cheguei em casa, acho que minha mãe tava me aguardando, ela tava aguardando, meu pai tava indo pro serviço. Cheguei, botei a prova no quarto, fechei o quarto, fui pra sala, botei um filme, né? E fiquei assistindo. E engraçado que minha mãe perguntou, Rodrigo, tu não vai corrigir da prova? Aí o já tá lá já tá tendo uma live. Era o senhor e o professor Jonas. Eu digo, não, eu não vou corrigir nada hoje, vou esperar a primeira Largar de mão isso aí, eu vou desestressar. Porque a maioria das vezes que acontecia, eu vou corrigir a prova, provavelmente tem um resultado ruim, né? Então, eu vou ter que começar a estudar. Não, esse ano faz diferente, vou deixar lá mesmo, deixa acontecer. E assisti o filme... Mas na tua cabeça, tu achava que, fiz uma prova boa pra caramba, ou não? Esse ano eu mudei. Porque as outras eu saí com aquela sensação, rapaz, com essa questão B aqui, eu consegui fazer ela, eu acho que eu vou entrar. Esse ano não criei expectativa, fiquei mais na minha mesmo. Bora esperar o resultado, né? O resultado da UEMA, saiu acho que no mesmo dia, o gabarito terminar. Sei. E o que eu estava esperando era o quádruplo já. Eu disse, não, deixa o quádruplo sair. Se o meu nome não sair lá, eu já sei que vou ter que estudar de novo. Então, deixa lá. E quando eu fui pegar o celular, eu liguei novamente, um monte de mensagem lá. Eu disse, eita, eu quero saber, eu vou dormir. Peguei e dormi. No outro dia acordei, já tinha a notícia do gabarito. Sei. Aí eu fui corrigir. Aí tu olhou que daria para ir pro quadro. Eu já comecei levando um susto, né? Que eu comecei a corrigir a prova de linguagens. Eu lembro que das 20, eu tinha acertado 10, né? Comecei com linguagem, acertei 5. Aí inglês, espanhol eu consegui acertar mais 10, eu disse, eita. Bem aqui, já tem um sinal aqui, um sinalizador, né? Um alerta. Aí quando eu passei para humanas e exatas, eu disse, não, melhorou. Então, provavelmente eu vou pro quádruplo. Sei. Contei pra mamãe, né? Meu pai. Mas vamos aguardar. Eu digo, essa nota aqui provavelmente eu posso ir e também posso não ir. Tem que aguardar ainda, esperar. Deixou o pessoal preparado. Foi, já deixei preparado. Do dia do gabarito pro quadro são quantos dias? 30 dias? Não chega a ser, acho que 25 dias. 25 não, foi 27 esse ano, né? A prova foi dia 2, saiu lá pro dia 29, 28 mais ou menos. E aí a notícia de quando saiu o meu nome no quádruplo, eu nem consegui olhar, né? O que aconteceu? Acho que até o Roberto contou no podcast dele, né? A gente fez uma ligação no dia anterior, né? Bora esperar esse resultado. Pra dormir tarde e acordar tarde, que a UEMA costuma atrasar um pouco o resultado. Eu disse, tá bom. Foi, dormi. Mas tu tava confiante que ia, por causa do resultado? Mas não tava seguro ainda. A gente comentava, será se vai dar, será se não vai dar? Bora esperar, né? Porque, de fato, era uma coisa que eu sempre falava, né? Tem que aguardar até sair o nome na lista final. Eu disse, bora esperar. Aí saiu no dia, eu acordei, já recebi um monte de mensagem dos meninos, né? Tu passou por quadro, bora ver que eu queria que tu tenha uma redação boa, então vai dar certo. E um monte de mensagem lá, uma churrada dos meninos antigos que passavam e mandando mensagem. E também, deixa eu ver aqui o que mais. Aí foi outra prova, né? Porque tinha que esperar a redação agora, né? Saber se a minha redação foi boa, porque ao longo dos meus anos de estudo, de cursinho, minha redação estava boa, 8,5, 9, sempre oscilava nessa faixa, né? Sei.
Então, e já tinha preparado, ó, provavelmente minha nota vai ser boa, mas tem que aguardar porque pode mudar no dia da prova, né? Pode ser que eu tenha cometido algum erro. E depois eu creio que foi já em janeiro, né, no dia 29, aí sai o resultado. Eu lembro que nesse dia a gente fez a ligação de novo para acordar tarde, mas esse dia não teve como, eu acordei cedo. Acordei cedo e foi minha mãe que avisou, tava do meu lado, né? Recebi a notícia aqui que já saiu o edital, né? Que foi até disponibilizado pelo governador esse ano. E aí eu disse, foi mesmo, o resultado já saiu, eu, tá bom. Fiz que não liguei, né? E aí demorou muito, já recebi uma ligação, e tu passou, não sei o que, tu subiu. Porque o que aconteceu? A minha posição inicial tinha sido a posição 37, Sei. eu não estava dentro das vagas ainda. E com a nota da redação eu subi para as vagas, eu fiquei na posição 13. Então para mim já foi aquele alívio, né? Deu que o João sempre fala, né? Tem uma sensação indescritível, você fica só contemplando o momento, né? Abracei minha mãe, né? Chorei porque realmente foram 3 anos de luta e que eles vivenciaram muito e aquela sensação de por aqui parece que está dando certo, consegui, né? Uma luta de vários anos está tendo uma vitória. E no momento eu liguei pro meu pai, né? Meu pai estava na correria do serviço, eu liguei para ele, pai, consegui passar, entrei nas vagas. A voz quando ele falou filho, foi mesmo, já foi diferente. Conseguiu, filho, que estava naquela correria toda de trabalho, ele conseguiu. Aí ele ficou assim pensando, desligou. Aí ele ligou de novo, conseguiu passar? Foi, eu disse, foi pai, consegui passar, eu consegui entrar nas vagas. A alegria dele parece que foi imensa. E aí depois já teve aquela reunião em casa, foi incrível, né? Que eu até comentei com o João antes. O pessoal que eu chamei, era o pessoal que me acompanhou desde o início, dos amigos dos antigos, né? Uhum. E parece que se fosse marcado, ninguém iria. Entendi. Eu acho que se eu chegou a olhar a foto, né, o pessoal lá antigão, e eu disse, rapaz, como é que foi isso aqui incrível, né? E aí a gente teve aquele momento, né, de comemorar aquela fase, né? Porque cada fase do CFO tem uma luta. E pra mim ali, acho que a primeira fase foi o estopim, né? Porque nunca tinha chegado, né? Era uma coisa que eu imaginava, eu perguntava se precisa provar, e aí, como é que é e tal. Mas não tinha chegado, não poderia comprovar, né? E ali eu pude sentir, ver a felicidade no rosto da minha mãe, do meu pai, né? Dos meus amigos que estavam lá. É uma situação incrível. A gente luta, né? A gente luta para chegar naquele dia, mas a gente nunca, como eu posso dizer, desculpa, eu emocionar. A gente luta tanto, a gente abdica muito e é aquele resumo, né? A gente estuda tanto para um dia, uma tarde, uma caneta, né, que você leva para o local de prova, você poder mudar a sua trajetória ali, né? Porque eu tenho que relatar que meus pais, né, me ajudaram muito, abdicaram de muita coisa, vieram do interior, não tiveram a mesma oportunidade que eu tive de só estudar, né? Era sempre considerando trabalho com estudo. E eu tive esse privilégio que sempre fizeram por mim, né, de botar, não, fica, continua no ano que eu queria, não mais continuar, me deram apoio, me deram incentivo. E ali eu pude ver que estava no caminho certo, né? Todo o trabalho que eles fizeram eu consegui retribuir, né? Não, valeu a pena ter esperado, valeu a pena todas as reprovações, todas as abdicações, todos os feriados de estudo, todo aquele momento de dizer, não posso ir hoje, tem que mudar para outra data. E ali eu pude ver que foi realizado, né? Valeu a pena. Valeu a pena. Se faria tudo de novo, da mesma forma, faria, porque senão não teria os aprendizados que eu tive, não conheceria as pessoas que eu conheci, vocês, né, que me auxiliaram muito nessa batalha. E aí eu creio que é só isso da prova, né? Eita, meu irmão, é isso. Rodrigo, João, tem alguma pergunta aí específica para fazer para esse cara? Não, eu não tenho não. Ele não é um cara que deu trabalho, cara. Não tem, né? Um cara, rapaz, é quase perfeito o homem, porque... Só mesmo parabenizar ele, eu já fiz isso várias vezes, fazer mais uma vez, assim, é uma fase muito importante da vida dele, de transição, jovem, é muito importante, com a cabeça no lugar, e as coisas dão certo. Sempre que a gente se dedica, faz a entrega, faz da maneira certa, às vezes não no tempo da gente, que é o que a gente havia conversado mais cedo, né? Às vezes tem que amadurecer um pouco mais, acontece, e hoje eu vivo muito tranquilo em relação a isso, né? Essa reflexão de ter tranquilidade, e eu acho que o Rodrigo
trouxe isso aí na rotina dele e conseguiu alcançar a aprovação, que era só uma questão de tempo. Rodrigo, eu quero que tu olhe para essa câmera aí, né, que a gente está chegando na reta final, e um dia tu estava sentado assistindo outras pessoas, né, falando num EQCast desse aqui, contando como é que foi sua trajetória, sua rotina. Agora, o que é que você diria para essas pessoas aí que estão se preparando, muitas das vezes passando por mesmas dificuldades que tu já passou, né, que tu conseguiu superar, que sacrificaram muito tempo com a família, estão sacrificando muito tempo com a família, né? Qual o conselho que tu dá para eles, qual a dica que tu dá para eles, tá? Que estão passando, que estão nessa jornada que tu, graças a Deus, conseguiu sair dela com vitória, que foi a sua aprovação. Sim. Então olha para essa câmera aí e fala para esses alunos aí. Pode repetir? Perdão. Já tô aqui. Calma, relaxa, respira. Respira. Que tá ouvindo. Então, tu acha que é importante dizer para eles aí? Bora lá. Acho que a primeira frase, né, que eu posso resumir todo meu processo é: tenha paciência, né? Às vezes a gente espera muito passar com aquela pessoa que está do seu lado estudando, ou passar naquele ano e por eventualmente você não está preparado, que às vezes realmente a gente no ano de aprovação, ou então no ano de processo, a gente não vê aquilo, né? Não, eu estou estudando, estou preparado, então a gente tem sempre aquela noção que a gente está preparado, mas às vezes falta maturidade, você tem que lapidar alguma coisa que você ainda não percebeu. Tenha paciência, porque Eclesiastes fala, né? Posso falar o versículo bíblico? Arrocha, senhor. Eclesiastes 3:1, né? Ele está escrito, né, que há um tempo determinado para tudo, né? E todo propósito da terra tem um tempo determinado para se cumprir. E abrace isso, né? Às vezes nem tudo é como você quer. Eu não desejava passar 3 anos estudando, mas foi o que aconteceu. Foi necessário. Eu não digo que me arrependo desses 3 anos, não. Poderia ter encurtado o processo, não sei, mas consegui aproveitar esses 3 anos da melhor forma possível. Tenha paciência, aquele dia que você estiver desmotivado, estiver com a vontade de desistir, pense nas pessoas que estão ao seu redor, você tem alguém para lá na frente ajudar, para ser referência, né? Para dizer, não, bora, eu vou te dar a força, eu vou te ajudar porque eu passei por isso, né? Até porque você vai ter uma história para contar. E lembrando também mais outra coisa, deixa eu ver aqui, não se compare também com outras pessoas, até porque cada um tem sua caminhada, né? Uma frase que eu ouvi na época de preparação, não é porque você está parado, está vendo pessoas conquistando, que você não está evoluindo. Só o que muda é o referencial, né? E a gente quer muito estar naquela hora. Tenha calma, tenha paciência e tenha pessoas ao seu redor para lhe dar apoio, né? Porque você não consegue nada sozinho. Você sempre tem alguém ali que seja incentivou ali no início, incentivou você a dar aquele primeiro passo, ou então naquele dia de angústia lhe deu um abraço, lhe deu uma palavra de confiança. Porque tantas vezes a gente está ali no curso, a gente está ali... Porque quer um momento solitário, né? Você está ali com pessoas, mas é só você e você faz a sua preparação. Ter aqueles momentos de decisão difíceis, não vou para esse lugar, vou ficar estudando mais um pouco, vou fazer essa questão aqui. E às vezes você está cansado daquela rotina, quer mudar, né? Tenha calma, tenha paciência, tudo tem seu tempo. E tenha fé e creia, né, no seu objetivo. E faça também por onde. Faça por onde, porque é necessário a gente também cumprir certas coisas que realmente impulsionam para o nosso crescimento. Creio que deu para responder, foi uma palavra longa também, mas é isso. Não tem mais nada para falar, agora é com os senhores. Rodrigo, 3 anos de preparação, tem muito agradecimento. Quer fazer agradecimentos? Rapaz, se eu falar umas pessoas aqui, eu vou esquecer. Vai deixar a gente de fora, né? Eu vou esquecer. Então é isso. Mas né? eu posso fazer agradecimentos, já que você mencionou? Não, você já fez primeiramente, vontade, né? Mas bora lá. A primeira pessoa que eu tenho que agradecer é a Deus, né? Por esses momentos de... Eu vou voltar desde a minha infância até aqui, porque Ele foi sempre direcionando, foi me orientando, foi colocando pessoas, né? Que às vezes a gente nem imagina na nossa caminhada, e a gente fica... Como é que essa pessoa surgiu?
E eu tenho a deixar essa honra, né? Toda a honra e toda a glória a Deus, primeiramente, por ter dado meus pais também, pessoas que realmente pararam suas vidas, né, pra mim. Não, vai, eu vou te dar o melhor, vou deixar de ter isso aqui pra mim, mas vai lá, incentivaram, deram apoio. A vocês também, o senhor, o seu João, o seu Ebs também, por momentos, né, ali de me ouvir, de chamar a atenção, de estar, né, ali comigo. A toda a equipe da Equação, né, a equipe de editores aqui também, eu falei muito com eles, né, Luiz, o Carlos, a equipe da limpeza ali, o seu Carlos, o seu Eliel. Professores, você conversou muito, né? Vou falar já deles. Ali a Alane também, né, a Alane Marcelo, a equipe da coordenação. Outras pessoas também que faziam parte do curso, que saíram. A equipe de professores, né? É imensa. Que eu lembro ali que toda aula ia lá, professor, esse assunto aqui é recorrente, o que eu posso fazer para ter uma melhora disso aqui? Que me apoiava bastante, né? O corredor, então, ali sempre dava aquela atenção. E equipe de professores, deixa eu ver quem mais. Já foi alguma coisa falta algum do curso para falar? Foi equipe de professores, profissionais. Teus amigos em si. Agora, meus amigos em si, né? Não vou falar nomes porque eu vou esquecer. Mas meus conterrâneos aí, né? Tanto no bombeiro, tanto aqueles que foram para a polícia também. Que a gente faz um elo, né, enorme nessa preparação. Cria um vínculo, né? Cria um vínculo, né? A gente fala que vira uma família. Vira, né, uma família. Ali a gente ouve as dores de um do outro e vai se auxiliando. Em geral, eu tenho que falar a todos, né? Você que está assistindo aí meu podcast aí, eu não mencionei esse nome, mas fique tranquilo, eu lembro de você aqui. Não posso falar muito porque eu posso falar de você e esquecer de outros. Mas a todos que passaram pela minha trajetória, né? Desde professores de outras escolas também, que puderam me auxiliar. E em geral também as escolas que eu passei, né? Foi ali minha base, querendo ou não, eu tive aprendizados ali de pessoas que me auxiliaram, me incentivaram também na minha luta e que ainda tenho contato com eles, ainda falo bastante. Minha família, tanto parentela, né? Meus pais, assim, já falei anteriormente, familiares também mais próximos, tios, tias. E é como eu falei, né? Ainda tem muita gente. Se eu fosse falar todos aqui, eu gastaria mais de uma hora aqui de agradecimentos, né? Até porque a batalha eu enfrentei não sozinho, né? Teve uma junção de várias pessoas ali no bastidor pra gente conseguir teve aquele apoio, né? Não, tá caindo, vou te apoiar aqui, vou te auxiliar aqui em orações. E amigos, familiares em geral. Tenho muito a agradecer a todos, né? Muito a agradecer a todos, porque, como eu falei anteriormente, você conquista, mas você tem que lembrar que nessa conquista você não chega sozinho. Você tem pessoas que lhe orientam, que lhe dão ensinamentos também. Eu tenho a agradecer a todos, né? Pois é, um abraço forte a todos. Rodrigo, que deixar registrado aqui, que quando tu chegou lá no curso, né? Tu era um garoto ali, né? Ainda, cheio de vontade. Mas uma característica muito forte em ti, era um cara que era muito dedicado e humilde para ouvir, né? A tua aprovação, a gente sempre acreditava que iria sair, em algum momento iria sair. Porque a gente, quando acredita em Deus, a gente observa as coisas que Deus faz e as pessoas que são merecedoras das bênçãos de Deus, né? Que tem pessoas que elas são merecedoras, né, das bênçãos de Deus, e tu é uma delas, pela tua trajetória, pelo teu respeito, né? Pela tua educação que tua mãe te deu, né? E mesmo estando longe dela, você era do mesmo jeito, né? Então você é um exemplo, né? Eu desejo só coisas boas para tua vida. Eu tenho certeza que o bombeiro ganha uma ótima pessoa para compor, né, o seu quadro ali efetivo, né? Eu tenho certeza que tu será um ótimo oficial, né? Que eu tenho certeza que você será referência, né? Então, é o que eu desejo para ti. Eu sou um cara que eu fiquei muito feliz com a tua aprovação, certo? Porque eu vejo que tua mãe ali sempre esteve muito dedicada a te ajudar, teus pais, etc. E você fez por isso, sempre um cara muito educado. E principalmente tem mente a Deus, que ainda é melhor. Então, cara, aproveita essa oportunidade que Deus está te dando. E sempre lembra, naqueles momentos que tu está com dificuldade, que isso é normal dentro de um curso desse, né? Normal, 3 anos, sempre vai ter algum momento de dificuldade, que você possa pensar em desistir. Você lembra de toda a tua trajetória, das pessoas que fizeram parte desse teu processo, que te ajudaram,
né, a chegar aonde tu chegou. Então lembra e sempre esteja com a cabeça erguida, né? Porque essa aprovação ela foi conquistada, cara, e Deus te deu ela. Então o que Deus dá pra gente ninguém toma. Então, meu irmão, toma posse disso, vai com fé. E as dificuldades, meu irmão, tu já sabe superar elas. Então tu já tá treinado, entendeu? E continue sendo esse cara maravilhoso, educado, continua sendo esse cara pé no chão e humilde. Porque, meu irmão, tu com humildade, tu vai longe. Tu entra em lugares aí onde o cara aqui... Não, tem gente que não vai conseguir entrar. O cara com humildade, ele consegue. Então, cara, desejo muita sabedoria para ti nesse curso e que Deus esteja sempre ao teu lado. Beleza? É o que eu posso desejar. Eu fico um cara muito feliz da tua aprovação, certo? Porque cada ano a gente observa que aqueles alunos que sempre nos ouviram, né, João? Sempre, às vezes a gente dava os esporros e tal, não ia no treino, a gente pegava no pé. Mas hoje eu vejo aqui que valeu a pena, né? Então, é isso que eu quero te dizer aqui na tua presença, que eu sou um cara que eu fiquei muito feliz com a tua aprovação, que a gente já sabia que uma hora ia acontecer. Uma hora essa bênção tu ia ter acesso a ela. E graças a Deus que aconteceu nesse ano de 2025. E é isso, cara. Daqui pra frente é só conquista mais conquista. Tá bom? Parabéns, viu? Obrigado. Valeu. Foi uma honra Entendeu? ter vocês nessa preparação. Não posso deixar de lado. E tudo que a gente faz tem que ter um esforço, né? Tem que ter um trabalho, um lapidar. E a dificuldade ela vem com uma rotina, né? Qualquer coisa que você for adentrar, tem desafios. Mas a gente vai tentar trabalhar nisso também. Conquistar vitórias, né? E estar sempre ao lado de Deus na direção, né? Verdade. Então, pessoal, esse foi o Mais EQCast, né? Mais um EQCast contando a história aí de um aluno que superou todos os desafios de uma preparação, que passou 3 anos, né? Vivendo cada mês, cada dia, né? Para conseguir a sua aprovação. Então, nós estamos aqui muito felizes em ter contado um pouco da tua história, cara, que eu sei que tem muita coisa que ainda dá para contar, mas isso é para mostrar um pouquinho para vocês que quando um aluno faz o processo, segue o processo e quer fazer tudo que é colocado para ele, tudo que é ensinado para ele, mostrado, né, no dia a dia, e ele tendo paciência, a aprovação vai chegar. Então, pessoal, agradeço vocês, sigam o canal, né? Curta, compartilha um pouquinho aí. Vamos compartilhar, que tá pouca visualização aí, aluno. Entendeu? Compartilha, certo? Para que mais pessoas assistam a história aqui deu um branco. De Rodrigo, tá? De Rodrigo Pimentel. E que a história dele consiga inspirar mais pessoas a ser aprovados no CFOPM, BM e em outros concursos, tá bom? Porque aqui a gente está falando uma história de preparação, né? De preparação para uma prova. Então, o que ele passou, muitos aí que estão fazendo qualquer outra prova estão passando. Então, como ele conseguiu, você também vai conseguir. Uma coisa que não pode fazer é desistir. Estude até passar. Estude até passar, não é isso? Porque a gente sabe que só aquele que não passa é aquele que desistiu. É simples, não é não? E tem resiliência, né? Porque cada reprovação você pode mudar, né? Vai mudando, vai Estratégias. melhorando. É isso? Então, galera, valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Pronto. Até a próxima.